Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento, irmãos, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz por Deus nos conceder esta oportunidade de nós estarmos aqui e sermos escolhidos para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Estou muito, como que eu vou dizer, muito nervoso, irmãos. Muito nervoso. Eu falei para minha esposa, amor, eu estou nervoso. Eu vou ligar ao pastor, vou falar para ele pegar o cajado de volta. A gente fica, o nosso emocional se abala, irmão, quando nós nos deparamos com alguns temas. E eu falei, Deus tem misericórdia na minha vida, mas se o Senhor quer que eu ministre essa palavra, é porque o Senhor quer me ensinar primeiro, em áreas que eu necessito melhorar na minha vida, no meu relacionamento, dentro do nosso lar. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 4. Encontraram, irmãos? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também agradecer ao nosso pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade de nos confiar o púlpito para compartilhar a palavra de Deus. Os obreiros, nossos amigos, irmãos, companheiros que estão na nossa retaguarda. Não posso deixar de agradecer pela vida da minha esposa, tem sido uma bênção na minha vida, meus irmãos, minhas filhas e toda a igreja que tem intercedido pelas nossas vidas. Irmãos, o tema que nos foi propício nessa noite a compartilhar com os irmãos é como mudar o que mais irrita no casamento. Falei, Jesus. Eu falei, pastor, o senhor não pode mudar o tema, mudar outro tema, não. Pastor, o senhor não pode mudar outro tema. Eu falei, pastor, eu vou ficar na mira desse jeito. Vou ficar na mira dos irmãos, dos casais, dos maridos, esposa. Eu falei, Deus tem misericórdia de mim. Mas, amém, irmãos. Como mudar o que mais irrita no casamento? Irmãos, antes de nós adentrarmos, eu queria que você pensasse um pouquinho, você, casal que está aqui, marido, esposa, queria que você pensasse na sua esposa, o marido pensasse na sua esposa, a esposa pensasse no marido agora, e pensa naquela área em que mais te irrita. Pensa, faça uma lista ali. O que mais te irrita no casamento, no seu lar, no seu convívio com a esposa com o marido, o que mais te irrita? Vou te dar mais 10 segundos para você pensar. Tem irmã que está falando que não precisa, ela já está com a lista ali, irmãos. Se ela pensar muito, essa lista vai crescer.
Pensaram, irmãos? Amém? Listaram aí? Está tudo aí? Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 3. Mateus, capítulo 7, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Você listou, né? Amém ou não? Amém. Eita Deus! É Deus! Fala mesmo. Eu vou até tomar água. Você listou, então agora está aqui, irmãos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aleluia, Jesus. Irmãos, o princípio de começar da maneira certa, Jesus ele nos deixou nesse sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Ele ensinou ali os discípulos a maneira certa de começar. E o Senhor, ele nessa noite, ele quer nos ensinar a maneira certa de nós começarmos. Quando eu disse para os irmãos, para vocês listarem tudo que há de errado, que vocês veem de errado na vida do seu cônjuge, eu estava incentivando a vocês a começarem da maneira errada. Porque é dessa maneira que o homem, ele consegue ver, quando ele não olha pelos olhos de Deus. Mas Deus, ele quer nos ensinar a nós olharmos pelo olhar do Senhor. Porque quando nós olhamos pelo olhar de Deus, as coisas tendem a melhorar no nosso relacionamento conjugal, na nossa família. E o Senhor aqui, ele fala, parafraseando: marido, por que repara no cisco que está no olho da sua esposa, mas não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Parafraseando. Ou, esposa, por que dizer ao marido: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus, ele nos ensina: hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, então verás claramente para remover o cisco do olho de seu marido. Nós vimos aqui que o princípio é somente um, e esse princípio ele é bem claro. Nós precisamos primeiramente tirar a viga que está nos nossos olhos. Quando nós tiramos a viga que está nos nossos olhos, nós poderemos ajudar o nosso próximo, a nossa esposa ou o marido. Observe que com atenção aqui que Jesus nos diz assim: não há nada de errado. Jesus está dizendo, não há nada de errado com o seu cônjuge. E nós procuramos algo errado na vida do nosso cônjuge. Jesus, ele fala que quando nós olhamos o cisco que está no olho do nosso irmão, Jesus aqui está querendo dizer que não há nada de errado com o seu cônjuge. Mas para de pegar no pé do seu cônjuge, para de pegar no pé do seu marido, para de pegar no pé da sua esposa. Na verdade, o Senhor, ele está sugerindo a mim e a você, meus irmãos, maridos, esposas que estão aqui, quando nós tivermos tirado a trave que está nos nossos olhos, aí sim nós estaremos ajudando aos nossos cônjuges a tirar o cisco que está no olho deles. Mas o mundo, ele precisa mudar em alguma coisa, meus irmãos, porque as pessoas hoje estão procurando famílias perfeitas, casamentos perfeitos, mas isso é uma coisa que não existe, nunca vai existir. O casamento, ele está em constante mudança. Nós estamos mudando, trabalhando para mudar para melhor.
para crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos trabalhando para que nosso relacionamento, primeiramente com o Senhor, venha amadurecer, venha crescer, e assim, o nosso relacionamento com o Senhor amadurecendo, crescendo, nós não vamos ter dificuldade com o nosso cônjuge. Mas se nós não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, se nós não conhecemos em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dificilmente nós conseguiremos avançar na área no que diz respeito ao cônjuge, à família, o tema que nós estamos tratando dentro desse mês. No relacionamento conjugal, maridos e esposas fazem-se muitas coisas que causam profunda irritação, que é o tema da mensagem de hoje. Essa irritação, ela causa num, causa no outro. Por quê? Porque nós não temos deixado que o Senhor Ele trate primeiro no nosso interior, na nossa vida, para que depois assim nós venhamos ajudar o nosso próximo. Nós queremos com as nossas forças mudar a vida do nosso próximo, queremos com a nossa força mudar a vida do nosso cônjuge. Eu com as minhas forças, eu quero mudar a vida da minha esposa, a minha esposa ela quer mudar a minha vida, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, mas não é assim. O Senhor Ele nos ensina, meus irmãos, que tudo é através do amor, tudo é através do amor. O homem, por exemplo, ele se irrita com a sua esposa quando ela deixa as coisas jogadas pelo chão. É natural do homem isso. Às vezes, você chega no seu lar, o homem, as coisas jogadas pelo chão, você se irrita, você começa a passar por ali, tropeçar, ou por ouvi-la, por causa, ou quando você quando você não para ouvi-la, por causa de um entretenimento, você já é causa de irritação para sua esposa. Ou quando você deixa a sua esposa falando sozinho e vai jogar o futebol, Irmãos, nada disso é pecado. Mas o que nós temos que entender é que primeiramente, nós temos que dar ouvido ao nosso cônjuge. Nós temos que dar ouvido aos esposos que estão aqui, dar ouvido à esposa, tratar a esposa. Já a mulher, ela irrita o seu marido quando deixa gavetas abertas. A minha esposa, ela sabe do que eu estou falando. Ou quando mexe a sua escrivaninha. Coisas que causam irritação no cônjuge, irmãos. Semana passada nós saímos daqui, pastor, com o lombo ardendo. Mas foi sem direito a bálsamo. O irmão Vitor, ele falou, o pastor, ele falou ali com a gente de uma maneira maravilhosa. Deus usou a vida do pastor e nós estamos ardendo aqui. Pensamos que ia ter um bálsamo. Eu falei, não, sem direito a bálsamo, não tem bálsamo. Hoje é o dia da revanche. É brincadeira, tá, irmãs? Me amem. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui. Porém, se nós elegermos aquilo que mais causa irritação dentro do nosso casamento, e aquilo que vem a ferir a alma e abafa o amor no casamento, o que vai ser do nosso casamento? Se por outro lado também nós pensarmos que apenas um comportamento inadequado da nossa parte, ou um comportamento que seja pior do que o outro, o que vai ser do nosso casamento? Se nós tivermos que eleger um desses comportamentos, quais comportamentos nós elegeríamos para a nossa vida? No que diz respeito a essa pergunta. Bom, primeiro eu queria falar aqui, os irmãos fiquem pensando, mas eu queria falar aqui primeiro da parte das mulheres. Uma das coisas que mais irrita os maridos em suas esposas é o autoritarismo e a agressividade delas. Irmãs, me amem, tá? Me amem, eu estou aqui para aprender junto. Amém, irmãs? Amém? Coisas que mais... Eu peguei algumas coisas aqui, foi daquele livro do pastor, Como
como mudar o que mais irrita no seu casamento, daquele pastor Gary Chapman. Pastor, o senhor deve conhecer, os obreiros devem conhecer. Irmãos, eu estive lendo ali alguns trechos daquele livro, eu falei, e Deus começou a falar comigo ali, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, Deus está falando comigo. Irmão, amor, Deus essa semana está tratando comigo. Deus está me quebrando. E eu aprendi muito ali, irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Aí os maridos, meus irmãos, ele fica sonhando. Ah, como eu gostaria de ver mudanças na vida da minha esposa. Quantos maridos sonham assim? Pensa assim, nossa, é só eu? É só eu e o Clenilson? Só nós três? Ah, o Ivan está lá em cima, ele se livrou. O marido, ele sonha, irmãos. Ah, como eu gostaria de ver mudança na vida da minha esposa. Como eu gostaria de ver mudança na vida dela. Porque a natureza do homem, meus irmãos, tende a enxergar o quê? Somente os defeitos. Não consegue enxergar o lado bom. Somente os defeitos. Isso é a natureza do homem, meus irmãos. Não consegue ver o lado bom da esposa. Aí eles ficam achando falha, fica procurando falha. O homem é assim, fica procurando falha. O ser humano é assim, fica procurando falha. Aí o que acontece? Quando eles ficam procurando falha, da parte das mulheres, né? Uma das coisas que mais irrita os maridos, né? O marido, ele fica ali procurando que a sua esposa venha melhorar no sentido de que ela não se irritasse com seus filhos. Algumas coisas, tá? Talvez eu não consiga falar todas aqui. Falasse mais sobre os seus sonhos e medos, porque a mulher é cheia de sonhos, a mulher ela é cheia de medos também, e às vezes nós desconhecemos isso e queremos que a esposa venha compartilhar isso conosco, mas a esposa ela não vem falar. Aí nós sonhamos com isso, para que ela parasse 30 minutos por dia para conversar conosco, porque a mulher ela não para, irmãos. A mulher ela vai da cozinha para a sala e arruma aqui, e ela está cozinhando aqui, e ela está passando o aspirador de pó, e ela está botando a roupa para lavar na máquina, e ela está dando banho nas crianças, banho nos filhos, e a gente quer parar para conversar e a gente não consegue. Aí o que acontece? O homem ele acaba sentando e abrindo a caixinha do nada. O homem sonha com que a sua esposa, quando ela mexe na sua mesa, que ela venha deixar tudo organizado. Às vezes eu chego em casa e me deparo, amor, tem que ilustrar a gente, não tem jeito. Às vezes eu chego em casa, eu olho para minha escrivaninha assim, eu falo, amor, que bagunça é essa aqui? Estava tudo arrumado. Estava tudo bagunçado, irmãos, mas para mim estava tudo arrumado. Mas aí a minha esposa, ela chega ali, ela vai estudar, aí aquilo que estava organizado para mim, mas que na verdade estava bagunçado, fica mais bagunçado ainda. Aí eu penso, por que toda vez acontece isso e ela não pode deixar a minha escrivaninha organizada como estava? Nós sonhamos com que nossa esposa elas fizessem a faxina quando nós não estamos em casa. Oh Deus, maravilhoso. Irmãos, eu não estou mentindo. Eu estou mentindo? O pastor falou que não. Ele chacoalha a cabeça bem discretamente ali, irmã Silvânia. Eu vou entregar todo mundo aqui hoje, irmãos. O homem sonha com isso, que a mulher faça a faxina em casa quando eles não estão em casa. O homem sonha com que a mulher ela venha deixar de falar do passado, porque a mulher ela gosta de voltar lá atrás, irmãos. A mulher sempre gosta de voltar lá atrás. O homem sonha com que a mulher pare de controlar os seus pensamentos, as suas atividades, e pare de ficar ditando ordens, porque às vezes as mulheres, isso não estou dizendo que são todas, tá bom? Mas existem áreas na sua vida que você, mulher, você vai parar para pensar e você vai perceber que às vezes é assim mesmo, tanto que nós vamos chegar na área dos homens também. Mas você vai perceber que é assim, e às vezes
você reage, mas você não está percebendo que isso está acontecendo na sua vida. O homem sonha que a mulher não fique se preocupando tanto. O homem sonha que a mulher não venha ficar agindo como se fosse mãe dele. Por exemplo, lembrando ele de escovar os dentes, lembrando ele de fazer as coisas. O homem sonha, porque quem faz isso é a mãe. Filho, você já fez isso? Filho, você já fez aquilo? Filho, você já fez aquilo outro? E às vezes a nossa esposa, ela fica dessa maneira. Você já foi escovar os dentes? Você já isso, você já aquilo? Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãs? Não é verdade, irmãs? É verdade. Não são todas, mas é verdade. O homem ele sonha com que a mulher ela visse as coisas com um olhar positivo, não com negativismo. O homem sonha com que a mulher responda as suas perguntas com uma frase afirmativa, não uma frase negativa, ou venha responder com uma outra pergunta. Às vezes é assim, o homem vai perguntar: amor, o que você acha? Eu estou pensando assim, assim, assim. Eu não sei, o que você acha? Ela faz uma pergunta em cima da sua pergunta. O homem sonha em que a esposa ela venha se aprontar mais cedo, para que ele não venha chegar atrasado nos compromissos, no culto. O homem sonha, irmãos, com isso, porque depois aí que acontece, o marido ele tem que tirar uma ondinha com a plaquinha. Aí a ondinha com a plaquinha, a gente pode tirar uma onda com a placa está 40, a gente vai 50, 60, estamos tirando uma onda com a placa. Mas quando a gente se deparar com uma árvore de Natal atrás da gente, como diz o pastor lá dos Estados Unidos, é o filho do pastor José Wellington, Joel Freire, que ele falou da árvore de Natal. Eu sempre guardei isso da árvore de Natal, a viatura, né, com aquelas luzinhas todas. A gente tira uma onda com a placa, mas quando a gente se deparar com a viatura, com a polícia, meus irmãos, aí já é tarde. Então o homem sonha, meus irmãos, com que a esposa ela fique pronta pelo menos uma hora antes. Mas a gente, embora isso ainda demore um pouquinho, mas a gente continua sonhando com isso. O homem sonha com que a sua mulher guardasse as suas roupas em vez de deixá-las jogadas no chão. Irmãos, acontece isso daí, a gente vê às vezes isso daí. Não digo isso dentro do meu lar, tá? A minha esposa, pelo menos nessa área, graças a Deus, irmãos. O homem sonha que a sua mulher viesse a se cuidar mais do seu corpo. O homem sonha com isso, irmãos. O homem sonha com que a sua esposa ela venha ter consciência em que talvez a sua é uma área um pouco difícil, mas a sua estrutura, meus irmãos, você tem que tomar cuidado, vamos falar assim, vai? Você tem que tomar cuidado, porque senão pode causar um problema na sua saúde. O homem sonha com isso, que a sua esposa se cuide mais disso. O homem sonha que a sua esposa não viesse a se irritar todo o tempo, mas fosse mais paciente com ele. O homem sonha, meus irmãos. O homem sonha que a sua esposa tivesse mais desejo na área sexual, meus irmãos, porque isso é um tabu na vida de muitas pessoas. Irmãos, eu estou pulando aqui bastante coisa, porque senão não vai dar tempo. O homem sonha que a sua mulher não interrompesse quando ele está discutindo algum assunto. O homem sonha em que sua mulher aprendesse a discutir questões difíceis sem se pôr na defensiva e sem interpretar
maus comentários como críticas pessoais. O irmão, o marido sonha que a sua esposa, pelo menos uma vez por semana, viesse ali a fazer uma massagem nas suas costas. O homem sonha com isso, irmãos. Sonha. O presbítero Miguel falou que vai ficar num sonho. O homem sonha que tivesse mais tranquilidade em deixar alguém tomar conta das crianças para podermos sair e nos divertir sozinhos, porque as esposas são preocupadas com os filhos, meus irmãos. Como que tá? Como que será que foi? Às vezes chega um número lá no meu celular, você já ligou para as crianças, como que elas estão? Estão bem? É a preocupação da mãe, preocupação das esposas. Mas, meus irmãos, as mulheres mandonas, aquelas mulheres que são sargentonas, que querem disputar com os maridos a liderança do lar, com uma atitude agressiva e controladora e autoritária, ela causa um sério problema dentro do seu casamento, um sério problema dentro do seu lar. E essa postura, ela traz um prejuízo terrível para o seu relacionamento conjugal. Porque cabe, meus irmãos, ao casal não competir para ver quem manda mais, para ver quem vai dar a última palavra. Não cabe ao casal competir isso, meus irmãos, não cabe. E às vezes existe essa competição dentro do lar. Sou eu quem fala, a última palavra é minha, sim senhor, sim senhora. Então não cabe ao casal competir, meus irmãos. A atitude do casal deve ser sempre em mútua cooperação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então todas as coisas têm que haver consentimento. Nunca haver uma competição, irmãos. Há dois tipos, agora, meus irmãos, há alguns tipos de maridos. Agora chegou na vez do marido, irmãs, dá glória a Deus. Agora alguns tipos de marido que abrem o caminho que a mulher ela gosta de assumir. Existe marido que ele abre o caminho, o controle, para que a mulher ela venha assumir o controle, para que a mulher ela venha assumir o comando no lar. O pastor falou sobre isso semana passada, né, pastor? Há esposo que abre esse espaço para a mulher. Por quê? Porque o esposo é folgado, porque o esposo é acomodado. Vocês que não casaram ainda, mas já vai aprendendo aí. E quando elas assumem o controle, olha o que acontece? Eles se irritam. Por quê? Porque folgou, porque não assumiu o papel na qual Deus deixou para o homem assumir. A esposa ela tem que tomar o controle da situação, porque o homem não se põe na posição. Aí o que acontece? Ele vai e se irrita por causa dessas coisas. E esses maridos, eles querem um casamento que não exija demasiadas forças, meus irmãos. Eles querem um casamento assim e sem comprometimento nenhum, quer viver de qualquer maneira. Em outras palavras, eles não querem assumir grandes responsabilidades no casamento. É isso que está acontecendo com essa nova geração de maridos e esposas que está vindo. Eles querem casar, eles querem estar junto, eles querem dividir um apartamento, mas eles não querem compromisso um com o outro. Final de semana, a esposa sai com as amigas e o marido sai com os amigos, e fica aquela divisão dentro do lar. Aí o que acontece? Lá fora a cabeça delas fica cheio da palavra das amigas, e o marido também é cheio da palavra dos amigos, entre aspas, né? Porque amigo que é amigo vai levar a pessoa a um aconselhamento que venha da direção de Deus, e não levar o casal a um aconselhamento que vai gerar uma divisão dentro do lar,
que vai gerar uma separação dentro do lar. Mas é isso que nós estamos vendo hoje, uma inversão de valores. Não está dando mais certo? Então larga, separa. Mas Deus não fez assim no princípio. Deus não fez assim no princípio. E que tipo de marido é o... Outro tipo de marido, meus irmãos, é aquele que é submisso, mas ele é frustrado. Ele é emocionalmente inseguro e possui grandes dificuldades em se posicionar, em dizer o que ele pensa, de expor o que? As suas preferências, de expor as suas necessidades para a sua mulher. Existe marido que é assim, ele é submisso, mas ele é frustrado, porque ele não consegue expor aquilo que ele pensa, ele não consegue expor aquilo que ele deseja, então fica essa frustração. E Deus ele fala no livro de Provérbios sobre as dificuldades de se conviver com uma esposa que é mandona e ela é murmuradora. Provérbios capítulo 21, versículo 19: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Então veja, minhas irmãs, nós temos que tomar cuidado, as mulheres têm que tomar cuidado em algumas áreas específicas no que diz respeito à área conjugal, para que isso não venha causar uma dificuldade no que diz respeito a decisões dentro do lar. No que diz respeito ao marido tomar decisão, você vai falar para ele, mulher, a decisão quem tem que tomar é você. Embora pareça que ele não se mexa, não tire o traseiro do sofá, mas você, mulher, vai falar para ele, a decisão quem tem que tomar é você, porque foi Deus quem constituiu você o cabeça do lar. Se você decidir certo, nós vamos acertar, mas se você decidir errado, nós vamos errar, e a família ela corre um risco. Então eu aconselho você, que você vá buscar dentro da palavra de Deus, mas fale assim, mulher, com autoridade, porque Deus ele deu autoridade à mulher também, amém, irmãs? O autoritarismo da mulher a impede de cumprir o papel que Deus lhe designou. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou alguém que ajude, alguém como se fosse a sua, realmente fazer a parte da sua outra metade, meus irmãos. Uma esposa que está ali lado a lado, ajudando, auxiliando, porque é este o papel da mulher. Gênesis 1:8. Foi para isso que Deus ele formou a mulher. Deus ele viu que aquilo que ele formou era bom, mas ele não podia viver só. Aí ele fez o que? A auxiliadora. E o papel do lado da mulher, o papel da mulher ao lado do seu esposo, não é de competir ou de exercer sobre ele a autoridade, mas de quê? Ajudá-lo a liderar o lar e ajudar a liderar a família. Esse é o papel da esposa dentro do lar. Por isso muitos casais eles estão perecendo. Por quê? Porque eles estão batalhando entre si, eles estão como se eles estivessem num campo de guerra, batalhando, quem vai liderar dentro do lar. E isso daí, meus irmãos, abala o lar, isso daí destrói o lar, desestrutura todo o lar, e quem sofre são os filhos. Por isso muitos casais eles estão perecendo, sempre guerreando, por causa de atitudes que geram irritação, mas que poderiam ser consertadas com atitudes certas. Se fossem tomadas atitudes certas, essas coisas não aconteceriam dentro do lar. E agora, e da parte do homem? Uma das coisas mais insuportáveis para a mulher no homem é a brutalidade e a grosseria do marido. Vamos frisar aqui mais um pouco agora, daquilo que o pastor ele já falou na semana passada. As mulheres elas não suportam aquele homem que ele é bruto, aquele homem que ele é rancoroso. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos muitas vezes para a mulher, ela está chorando, por quê? Porque ela está abalada. A mulher ela se fere facilmente, a mulher é o lado mais frágil, e o homem, às vezes por sua brutalidade, ela acaba ferindo, por sua brutalidade, a sua grosseria, ela acaba ferindo o coração das esposas. Aí as esposas, elas ficam sonhando como o marido sonha. Aí as esposas sonham, como eu gostaria de ver mudança na vida do meu marido.
Você não sonha assim, irmã? Você não sonha assim, irmã? As casadas? Sonha, não sonha? Sonha. Não é só os homens que sonham, as mulheres também sonham. Elas ficam achando, sabe por que elas sonham? Porque elas procuram falha neles. É o lado humano. Assim como o homem procura falha nas mulheres, as mulheres só sabem olhar a falha dos homens. Por isso que elas ficam sonhando. Como eu gostaria que meu marido conversasse mais comigo todas as noites, por 10 minutos. Mas o que acontece é que quando ele deita a cabeça no travesseiro, aí ele já começa a roncar. Ele já começa a roncar. Não sei como ele consegue. Parece que ele não tem preocupação nenhuma. Como eu gostaria que ele limpasse o estacionamento, para aqueles que têm casa, como eu gostaria que ele limpasse a garagem, como eu gostaria que ele recolhesse as ferramentas, não deixasse as coisas espalhadas. Como eu sonho com isso. Como eu sonho com que o meu esposo ele saísse para caminhar comigo todas as noites. Eu sonho com isso, não é, irmãs? A minha esposa, ela vinha falando para mim, vamos caminhar. Eu falava, hoje não. Aí ela chega no outro dia, amor, vamos caminhar hoje? Amor, hoje não. Ela sonha com isso, irmãos. Ela sonha, não é só minha esposa que sonha, eu sei que tem outras irmãs que sonham aqui também. Como eu sonho que meu esposo ele assista menos canal de esportes. Como eu sonho. Agora Deus vai falar aqui, irmãos. Como eu sonho que o meu marido não saia acelerando o carro de 0 a 100 em 8 segundos quando ele está irritado. Salvo aquele que nos dirige, né? Às vezes o marido, quando está irritado, meus irmãos, ele enfia o pé no acelerador e as esposas... Acontece, irmãos. Acontece. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Já aconteceu comigo. Como eu sonho que meu esposo tivesse disposição em me ajudar dando banho nos filhos. A esposa sonha com isso. Como eu sonho que meu marido, se conseguisse aceitar algumas coisas de minhas sugestões, e ele é muito sensível a qualquer comentário da minha parte que não seja totalmente positivo. Como eu sonho que meu marido não pegasse no sono enquanto eu estou falando com ele. Às vezes a esposa... Às vezes a esposa está conversando com o marido. Jesus me dá graça. Vai ver, o marido está dormindo já, irmãos. Como ela sonha com isso, irmãos. Como eu sonho que meu marido parasse com aqueles hábitos de ficar soltando pum. Como eu sonho que meu marido parasse e me desse total atenção quando eu estou falando com ele. Como eu sonho que meu marido parasse... como eu sonho que meu marido... Desculpa, irmãos. Como eu sonho que meu marido não se procrastinasse, ou seja, deixar tudo para depois. Deixa aí, amanhã eu faço. Deixa aí, amanhã eu faço. As irmãs sonham com isso, irmãos. Vocês não sabem como elas sonham.
Eu estou pulando um monte de coisa, irmãos, porque senão o nosso tempo não vai dar. Ah, como eu sonho que meu marido não gastasse todo o nosso dinheiro, gastasse o dinheiro com moderação e planejasse comigo um modo de pagar as dívidas. Como eu sonho que meu marido se dedicasse 10 minutos por dia para lermos a Bíblia e orarmos juntos. Ah, como eu sonho. Aqui as mulheres vão vibrar agora. Ah, como eu sonho que meu marido perguntasse para mim aonde eu posso ajudar no serviço da casa. Como as mulheres sonham. Acho que eu vou resumir, viu, pastor? Chega, pastor. Ah, como eu sonho que meu marido respeitasse a minha necessidade de ter um pouco de tempo para ficar sozinha. Às vezes a mulher sonha esse tempo, meus irmãos. Às vezes o marido o tempo todo ali, falando. E ela, às vezes ela precisa de um tempo, ela sonha às vezes com um momento de privacidade, dela poder estarem ali com Deus. E há mulheres que sonham com esse momento. Tem marido que não, que é todo dia. Ah, como eu sonho que meu marido guardasse as coisas quando termina de fazer algo em casa. Eu vou pular, irmãos. Ah, como eu sonho que meu marido, quando que meu marido viesse a me tocar e a me acariciar, e que não essas coisas venham a terminar sempre em sexo. Tem mulheres que sonham isso, meus irmãos. Tem mulheres que sonham isso. Ah, como eu sonho que meu marido ganhe o suficiente para eu não precisar mais ficar trabalhando no período integral. Irmãos, você sabe que esse é um sonho que eu tenho para minha esposa? Isso eu sonho para minha esposa, sabe? Que a minha esposa saia da fábrica. Esse é um sonho particular meu, que a minha esposa ela saia da fábrica, ela venha ficar mais ao meu lado, me ajudando, ela venha ficar mais com as minhas filhas. Esse é um sonho particular meu, não é só sonho das esposas. Eu creio que os esposos deviam sonhar isso também, meus irmãos. Eu acho que isso é louvável. Ah, como eu sonho que meu marido olhasse em meus olhos atentamente e conversasse comigo por mais pelo menos 5 minutos. Como eu sonho. Ah, como eu sonho que meu marido não ficasse, quando ele sentasse à mesa, ele não ficasse abrindo a caixinha do nada, a gaveta do nada. Como as mulheres sonham isso, meus irmãos, porque as mulheres elas são um emaranhado de fios, né? Eu costumo falar para minha esposa, você é um emaranhado de fios, você vive dando curto-circuito. Que isso, deixa eu na minha caixinha do nada aqui que eu estou tranquilo. Oh, Jesus. O que dizer então do homem que agride fisicamente a sua mulher? Misericórdia, irmãos. O homem jamais deve levantar a mão para sua esposa, não importa o que ela tenha feito. Jamais ele deve levantar a mão para sua esposa, porque um homem que bate mulher, ele é pior do que covarde, irmãos. Não existe nem classificação para isso. Um homem que bate em mulher, ele é pior do que covarde. E existe dentro das igrejas, dentro do meio de casais, não digo isso no nosso meio, mas se tiver, que Jesus venha repreender isso no nosso meio, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas existem até mesmo dentro das igrejas esposas que estão deprimidas, porque quando estão dentro do lar, o marido abusa da esposa, o marido espanca a esposa, e o marido ele faz uma pressão psicológica em cima da esposa, a ponto dela não conseguir abrir o coração,
falar aquilo que está dentro do seu coração, e isso leva à depressão e acaba levando as esposas ao suicídio. Que Deus venha ter misericórdia, irmãos. O homem também, ele trata a sua mulher com grosseria quando se torna uma pessoa truculenta, amarga, azeda, uma pessoa ácida, uma pessoa que só sabe criticar, um homem que reclama de tudo que ela faz. Não ri mais das coisas engraçadas. Eu rio às vezes das coisas engraçadas que minha esposa faz, eu brinco com ela, meus irmãos. Tem um momento no nosso lar que eu só posso falar de experiências minhas. Tem um momento dentro do nosso lar que a gente começa a brincar. Eu fico correndo, brincando de pega-pega dentro de casa com a minha esposa. Não, eu brinco, pastor. Irmãos, a gente precisa disso dentro do nosso casamento. Nós precisamos, irmãos. Eu corro atrás da minha esposa, ela corre atrás de mim e eu subo em cima da cama. Não, irmãos, não é, com todo respeito, irmãos. Com todo respeito, não é o que os irmãos estão pensando, não. Mas é porque não tem mais espaço para a gente correr. Os apartamentos aqui no Japão são muitos limitados. Quem mora lá no Toshinto sabe do que eu estou falando, irmãos. E não tem para onde correr, você tem que ir para cima da cama mesmo. Às vezes a Radassa também, ela corre para o primeiro lugar que ela vai, papai, vem me pegar, e a gente corre e ela corre em cima da cama. Eu falo, só não pode pular em cima da cama do papai, porque eu quebrei muitas camas da minha mãe e do meu pai quando eu pulava em cima da cama. Irmãos, é sério isso? Quando o esposo não elogia as mudanças, quando ela faz para ela ficar mais bonita, para chamar atenção, meus irmãos, a esposa ela espera um elogio. Viu, maridãos? Viu o esposo? A esposa ela espera elogio. Esses dias minha esposa me pegou. Ela falou assim: amor, que roupa que eu estava lá na igreja hoje? Eu falei: você estava com uma saia bege. O verde de listrinha se tornou bege. Irmãos, precisamos melhorar eu preciso melhorar nessa área. Nós precisamos, como marido, melhorar nessa área, irmãos. E o conselho da palavra de Deus aos maridos é: não sejam nunca grosseiros com as suas esposas. Marido, Colossenses 3,19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, marido, ame a sua esposa, não seja grosseiro com ela. Amém, maridos? Amém. Pedro ele é enfático ao afirmar que quando não são ouvidas por Deus as orações do marido, porque ele trata mal a sua esposa. Se não me engano, o senhor falou isso semana passada, né, pastor? O Deus ele não ouve a oração do marido. Por quê? Porque está tratando mal a esposa. Marido, 1 Pedro 3,7: marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Haja assim, resumindo, haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Amém, irmãos? Maridos, as esposas são colocados na vida um do outro para servirem um ao outro em amor e não competirem entre si, meus irmãos. Amém? Agora, como que nós vamos mudar? Irmãos, eu só tenho mais 5 minutos. Como que nós vamos mudar o que mais irrita no casamento? Eu só dei uma introdução. Agora eu trouxe aqui algo que é muito importante, irmãos, algo que eu aprendi. Antes, porém, eu me lembrei de algo aqui que aconteceu. Eu estava ouvindo uma mensagem desse mesmo pastor. Às vezes, nessa coisa que... O que mais te irrita no casamento? Eu ficava muito irritado, meus irmãos, quando eu chegava dentro da minha casa, e foi uma coisa que o pastor falou numa mensagem, falou tão naturalmente, isso acontecia comigo. Aí eu ficava muito irritado quando eu chegava em casa,
E eu chegava dando joelhada nas gavetas que ficava aberta do armário. Eu chegava e as portas abertas. E eu sempre falava para minha esposa: amor, qualquer hora um vai se machucar aqui. Amor, você pode fechar a gaveta? Amor, você pode fechar direito? Amor, me perdoa, eu te amo. Não estou aqui para expor você de uma forma nenhuma, mas eu quero que os irmãos entendam algo que Deus ele fez na nossa vida. Então eu falei e falava sempre para ela, e todo dia a mesma coisa, e aí às vezes as minhas filhas, ela abria também, acontecia a mesma coisa. Eu falei, só porque eu sou só porque é um homem dentro de casa, é 3 contra 1, isso acontece comigo. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu parei de falar. Falei, não vou falar mais. Não vou falar. Aí eu chegava em casa, gaveta aberta, aí eu ia passar, a porta do armário aberta, aí eu fechava. Não, antes no começo era assim. E fecha com aquela brutalidade. Por quê? Porque a gente está na carne. Nós estamos na carne. Aí eu falei, não, mas se quebrar vai doer no meu bolso. Mas não é isso, na verdade. Na verdade é que Deus ele começa a trabalhar no nosso coração. Deus ele começa a trabalhar na nossa vida. Deus ele começa a nos ensinar e dizer que não é bem assim. Foi aonde eu comecei a fazer tudo com amor e carinho. Estava aberto, eu ia lá e fechava. Passou aquela fase da irritação, eu ia lá e fechava. O armário aberto, eu ia lá e fechava. E é assim até hoje, irmãos. Os irmãos entenderam? Amém. Entenderam? Existem coisas que irritam na área conjugal, mas é que Deus, Ele não quer tratar com o seu cônjuge, mas é com você. É comigo que Deus Ele queria tratar. É comigo que Deus Ele queria ensinar. E hoje, meus irmãos, aquilo que me irritava, já não me irrita mais, pastor. Coisa que me irritava na hora do meu casamento, já não me irrita mais. Por quê? Porque Deus, Ele trabalhou no meu coração. Deus, Ele trabalhou na minha vida, mas Deus, Ele só trabalha na medida que nós vamos dando espaço para Deus trabalhar. Na medida que nós vamos deixando que o amor de Deus venha tomar conta da nossa vida, no nosso coração. E para nós finalizarmos aqui, meus irmãos, existe um livro que fala desse mesmo pastor, As 5 Linguagens do Amor. Quantos conhecem aqui? Algumas irmãs não conhecem. Existe esse livro, né, pastor? Presbíteros, irmãos conhecem, As 5 Linguagens do Amor. E eu descobri a linguagem do amor da minha esposa. Ela descobriu a linguagem de amor em mim, lendo esse livro. Não que esse livro venha substituir a Bíblia, de forma nenhuma, meus irmãos. Nenhum livro, nenhuma literatura substitui a Bíblia Sagrada. Mas, quando você usa ela acompanhado da Palavra de Deus, parece que abre um leque naquilo que você não está compreendendo, naquilo que você está entendendo. Então, meus irmãos, o ser humano, ele tem necessidade de ser amado. E Deus nos fez assim, com necessidade de ser amado. Existem os psicólogos, eles concluíram que sentir-se amado é uma das principais necessidades do homem. Tanto é assim que o homem sempre procura alguém para se casar, não é verdade, jovens? Não é verdade, pastor? O senhor procurou alguém para se casar? O presbítero Miguel procurou alguém para... Não? Procuraram o irmão. Se acharam. A minha esposa me procurou, lá na Rua Couto, onde eu trabalhava. Tinha um banheiro do lado da sessão dela, ela atravessava a fábrica inteira para passar na frente da minha sessão só para me ver. O homem, o ser humano, ele tem essa necessidade, meus irmãos. Deus, ele fez o homem com essa necessidade de procurar alguém para se casar, mas o inimigo, o adversário das nossas almas, ele tem deturpado isso hoje. Hoje em dia, se não for pautado na palavra de Deus, o que a mulher, ela vai procurar uma outra mulher para se casar. Isso não é bíblico. O homem, ele vai procurar um outro
marido para se casar. Guarda essa foto aqui, os meninos. Vai procurar para se casar. Isso não é bíblico. O homem ele fez homem, fez macho e fez mulher fêmea com necessidade.